Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal do YouTube do CDF Concursos. Hoje nós vamos falar sobre como você pode melhor organizar o seu tempo, né? Como você pode planejar o seu tempo para ser mais produtivo, né? Então isso vai te ajudar demais, eu tenho certeza. Sou o professor Edson Rocha, sou auditor do Tribunal de Contas da União e professor de Direito Administrativo. Mas hoje nós vamos conversar mesmo sobre organização, sobre planejamento, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Aqui no sumário, ó, vamos falar justamente sobre como organizar o seu tempo. Então, organizando o seu tempo. E basicamente existem duas formas, a gente vai falar sobre elas. É o ciclo, que a gente chama, e a tabela de horários. Vamos conversar sobre isso. E ao final, já adianto, vamos falar sobre as vantagens de usar o ciclo de estudos, ok? Então, realmente, quando eu aprendi a usar o ciclo de estudos, gente, meus estudos se impulsionaram de uma forma incrível. Eu posso garantir que muito provavelmente eu não estaria no Tribunal de Contas da União hoje como auditor se eu não tivesse aprendido a usar o ciclo de estudos da maneira correta, né? E ajudou demais, demais mesmo. Vamos conversar sobre isso. Bom, vamos falar aqui sobre organização, né? Organizando seu tempo. Horários de estudo. Bom, para você organizar os seus horários de estudo, existem essas duas principais técnicas, né? Que é o ciclo e a tabela de horários, ou tabela fixa de horário, né? Essa aqui é uma tabela fixa, tá? Então, a tabela fixa de horários, a gente vai falar sobre elas com mais detalhes, é aquela tabela tradicional que a gente aprende, é quase uma grade horária, né, que a gente tem na escola. Então, por exemplo, 2 da tarde vou estudar português, 3 da tarde matemática, 4 da tarde geografia, igual o horário de escola mesmo que a gente tinha. É aquela tabelinha tradicional, segunda-feira, 4 da tarde, você sabe exatamente o que você vai estudar. O ciclo de estudo já tem uma outra lógica que a gente vai conversar, onde não tem essa vinculação necessária entre o dia e a hora, e mesmo assim você consegue planejar o seu estudo semanal. É bem interessante, já vamos chegar lá, tá bom? Para organizar seu tempo também, você tem que pensar nos materiais de estudo, né? Isso tudo particularmente é um tema a ser aprofundado em outro vídeo, né? Exige um vídeo só para falarmos sobre materiais de estudo, mas para você organizar seu tempo, você tem que saber mais ou menos ali, por exemplo, quantas páginas você tem para estudar, né? O tamanho do seu PDF. Então, são coisas que você tem que levar em consideração. É um material de estudo, são as metas, né? Ó, a minha meta é fazer tantas páginas em quantas horas. Então, você vai estabelecendo metas, você vai criando várias metas. Eu, particularmente, as minhas metas era isso aqui, ó, era o próprio edital, né? Então, a minha meta era ver tais tópicos do edital. E aí, você passa a ter metas muito objetivas, muito pragmáticas. Isso ajuda muito. Então, ao invés de sua meta ser assim, ver tantas páginas. Não, minha meta não importa quantas páginas, mas a minha meta eu quero ver todo o assunto de atos administrativos até o final desse ciclo, por exemplo. E aí a gente vai explicar o que é ciclo. Mas assim, você pega o edital e transforma o edital numa meta. Isso vai te ajudar a organizar o seu tempo. Tenho certeza disso, porque com a meta você visualiza exatamente onde você quer chegar. E aí isso facilita na gestão do seu tempo, ok? E você já tem que começar a planejar a sua revisão no momento em que você estuda, né? E assim, a gente vai aprofundar em vídeo próprio, vamos fazer um vídeo especificamente para falar de revisão. Mas aqui a gente já adianta o seguinte, você pode usar o ciclo de estudos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, como um método de organização da sua revisão. Então, por exemplo, a cada ciclo de estudos completo, eu vou revisar, ou então a cada 2 ciclos de estudo completo, eu vou revisar. Eu particularmente fiz isso na minha preparação para o TCU. Então, toda vez que eu via um ciclo inteiro de estudos, eu ia lá e revisava tudo que eu vi no ciclo anterior. Entendeu? E aí eu ia fazendo de forma cumulativa. Sempre que eu terminava um ciclo de estudo, eu revisava tudo que eu vi em todos os ciclos anteriores, no último e nos anteriores. Então eu ia revisando, até que chegou um momento que a minha revisão eu gastava quase o tempo de novos estudos, né, de um ciclo novo, revisando. E isso é bom, na verdade, o ideal é que você chegue em um momento em que você apenas revise, né? Ou que você passe antes, que você seja aprovado antes. Mas no final da minha preparação para o TCU, eu já estava praticamente apenas revisando, né? Nos 15 dias finais eu apenas revisei. Então isso é muito bom. Você vai acumulando a revisão de forma que no final você vai revisar. E você vai ter revisado tantas vezes que a revisão se torna mais rápida. Mas isso vai ser aprofundado em vídeo próprio, ok? Vamos falar exatamente sobre o principal assunto desse vídeo, que é o seguinte. A diferença entre ciclo de estudos e a tabela fixa de horários, tá bom? Organizar o tempo de estudo é das coisas mais importantes na preparação. Isso aqui
Falei no vídeo que iniciou essa série de vídeos aqui, né, de preparação, de planejamento. Um dos bens mais preciosos para o concurseiro na preparação é o tempo. Ele tem que gerir bem esse tempo. Por isso que a gente recomenda, por exemplo, você usar um cronômetro ou usar um aplicativo específico que permita você ver quantas horas líquidas de estudo. Então, parou para beber água, pausa o cronômetro. Foi ao banheiro, pausa o cronômetro. Foi assistir TV, foi conversar, recebeu uma ligação, pausa o cronômetro. E aí você vai saber no final do dia exatamente quantas horas líquidas, quantas horas de fato você dedicou. E aí realmente você vai ter uma noção de quanto que esses pequenos intervalos atrapalham a nossa hora líquida final. E aí você vai ficar mais atento. Vai beber água mais rápido, vai ao banheiro mais rápido, vai atender o telefone mais rápido, porque você vai entender que o tempo é um bem extremamente precioso na sua preparação para concurso, ok? E aí, para organizar o tempo, nós temos essas duas técnicas principais. É o ciclo e a tabela fixa de horários. Por que eu estou destacando a tabela fixa de horários? Mais para frente você vai ver que tem uma tabela, né, meio mista, assim, que ela é variável. Assim, você tem uma certa flexibilidade maior do que a tabela fixa, né? Mas isso daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou destacando tanto a tabela fixa de horários e por que ela é que se contrapõe ao nosso ciclo de estudos, ok? Vamos estudá-los por meio da comparação. Bom, essa aqui é a tabela fixa de horário, é aquela tradicional zona, né? Então, por exemplo, de 10 a meio-dia, de segunda-feira, eu vou estudar matemática. De 1 às 2, português. E assim vai, direito administrativo, direito constitucional. Né? Você descansa, sei lá, domingo, já tem seus horários aí, sei lá, para ir na igreja, fazer outra programação. E, não sei, sábado você vai estudar informática aqui de 19 às 20 horas. Você sabe exatamente o que você vai fazer em cada momento. É quase um robô, né? E assim, essa organização ela é importante, é legal, é bacana. Só que, o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó. Desvantagens da tabela fixa. Ela é muito rígida, tem uma rigidez muito grande, você não tem nenhuma flexibilidade. Né? Você tem que ir numa consulta médica, sua tabela já muda. Né? Você não tem nenhum espaço para que aconteça o inesperado. E isso é extremamente complicado no concurso, porque de vez em quando você tem uma rotina, beleza, ok, ótimo, seguir aquela tabela é ideal. Mas quando começa a acontecer furos na sua rotina, furou um pneu, chegou atrasado, alguma coisinha do tipo, e a sua tabela começa a desmoronar, você não consegue cumprir aquela tabela, você se sente desmotivado. E aí é a pior das coisas. Quando você não consegue cumprir a tabela, você está sempre atrás, aí a tabela vira um mero referencial distante. Você começa a olhar a tabela, ok, eu consigo cumprir um dia, não consigo cumprir no outro. Quando você vê, você não está cumprindo nada da tabela. E isso que é o grande problema, ok? Então, por exemplo, se houver um compromisso na hora ou no dia marcado para determinada matéria, como agir? Então, por exemplo, de 10 a meio-dia da segunda-feira você estudaria matemática. Só que aí alguém encostou no seu carro, você teve que levar no mecânico para ver o que aconteceu, você ficou lá 2, 3 horas. E aí, o que você faz? Você não estudou ali matemática naquele horário. Você estuda matemática no próximo horário? Ou você não estuda matemática? Você estuda matemática no horário que era para estudar português? Fica meio assim. Você não tem tanta flexibilidade. E aí o risco é você perder você não estudar matemática, você perde todo o peso de matemática que você tinha reservado, e aí ou você bagunça toda a tabela. Você estuda matemática no lugar de português, estuda português no lugar de constitucional, e constitucional no lugar. E aí vira uma confusão só. Entendeu? Então, realmente, essa é uma grande desvantagem da tabela fixa. Então, diante dessa questão toda, haveria problemas em adequar a sua rotina, né? Adequar a rotina diante de imprevistos. Esses imprevistos sempre acontecem. Então, a grande questão realmente isso aqui. Isso que é o resumo de tudo. Falta de flexibilidade. E assim, excesso de flexibilidade é horrível para concurseiro. Você tem que ter uma rotina. Você não pode ser muito flexível no seu horário, tá? Mas também, se você tem um instrumento de planejamento muito rígido, pouco flexível, isso te prejudica também. Então aqui tem realmente o resumo do problema. Ó, você tem aí português, segunda. Você colocou aqui segunda-feira, de manhã, de tarde você vai estudar português. É claro que a maioria das pessoas não faz assim, né? Coloca assim, português de manhã, matemática à tarde, por exemplo. Mas é só um exemplo. Se acontecer um problema na sua segunda-feira, um médico, dentista, outro compromisso, você simplesmente não estudará português nessa semana. Né? Essa tabela aqui é uma tabela exemplo do que não fazer, porque é uma matéria por dia. Se você não estudou português, você perdeu esse dia aqui todo. E aí realmente nós temos um problema grave. Ah, vou compensar estudando terça, quarta, quinta, sexta, estudar um pouquinho de português. Ok, é uma forma de minimizar o problema, mas entenda como que realmente
isso aqui pode comprometer o peso de português na sua semana inteira. Então, é realmente complicado. Já o ciclo de estudos, esse aqui é um exemplo de um pouco do meu ciclo, né, de estudos por TCU, um dos ciclos que eu fiz, não lembro qual. E aqui eram 25 horas, tá? E como é que funciona o ciclo de estudos? Qual é a lógica do ciclo de estudos? A lógica do ciclo de estudos é ele durar o quanto ele está previsto para durar. Então, se ele vai durar 25 horas, nesse caso aqui era 25 horas, ele vai durar 25 horas líquidas, independentemente da quantidade de dias, tá? No meu ciclo, eu colocava uma meta, porque é importante você ter meta, semanal, tá? Então, vou estudar 25 horas líquidas nessa semana, beleza? Tá. Porque eu trabalhava, então dava aí um pouco mais de 4 horas líquidas por dia, né? Eu não estudava na primeira etapa, né? Antes da reta final, eu tentava não estudar todos os horários todos os dias, né? Então, domingo é um dia que eu descansava um pouco mais, até que chegou a reta final e aí eu estudei todos os dias. Mas, enfim, nesse ciclo aqui eu tinha 25 horas. A minha meta era cumprir isso aqui em uma semana. Mas se eu tivesse um imprevisto, eu poderia cumprir em uma semana e um dia, e aí o outro ciclo, o ciclo que começaria na segunda-feira, eu simplesmente começo ele na terça. Digamos que eu tive um grande imprevisto, sei lá, alguém bateu no meu carro, passei o dia todo no Detran, delegacia, não sei o quê, perdi o dia todo de estudo na segunda-feira. Aí o meu ciclo que era para terminar na segunda-feira, o que eu faço com ele? Simples, começo outro na terça, entendeu? Por quê? Porque não tem nada atrelado à data. Vamos aqui para a tela, olha. Não tem nada atrelado à data. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, são apenas micrometas que eu estabeleci. Então, por exemplo, um exemplo que às vezes a gente dava, assim, ó, eu só vou, sei lá, sair um pouquinho com meus amigos na sexta-feira, se na sexta-feira eu tiver terminado o quarto nível do meu ciclo. São micrometas que você vai colocando para se desenvolver melhor. Mas o ciclo como um todo, ele funciona sem estar atrelado a um dia. Então, digamos assim, na segunda-feira você estudou 2 horas, estudou contabilidade geral, aqui no caso do TCU, tá? E digamos que nesse dia você estudou também administração pública, ok. No dia seguinte, você começa aqui em penal, ó. Começa em penal. Aí vai para o segundo nível, aí digamos que você terminou em auditoria, ok. No terceiro dia você começa matemática financeira. No terceiro dia, você não estudou tanto, é um dia que você tinha uma correria maior, você já sabia que você teria uma consulta, você só estudou aqui, SEX é controle externo, tá, gente? Aí você estudou só até aqui. Beleza. No outro dia você começa em AFO. E aí você começa, é um ciclo, você começa onde você parou, tá? Então você vai estudando, estudando, estudando e vai seguindo a linha. De onde você parou, você começa no outro dia. A sua meta é terminar isso aqui tudo em uma semana, por exemplo, que era o meu caso. Em uma semana eu tinha para terminar isso aqui. Só que às vezes eu terminava um dia antes. Ótimo, meu ciclo durou menos de uma semana. Eu já começava ele de novo, porque é um ciclo. É literalmente um ciclo. Então se estava previsto para terminar no sábado, eu terminei na sexta, no sábado eu já começo outro ciclo. E assim vai. Você vai estudando, 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 não tem esse problema tanto de data, de horário, entendeu? Eu não tenho um horário para estudar auditoria, mas eu tenho que terminar essa semana tendo estudado 2 horas de auditoria, no caso desse ciclo aqui, tá? Então aqui, ó, eu tinha 2 horas para estudar direito administrativo. Em que dia, em que hora eu vou estudar direito administrativo? Não importa, o que importa é que ao final desse ciclo, eu vou ter estudado 2 horas de direito administrativo. Então, digamos assim, eu comecei na segunda-feira. Então, eu estudei contabilidade geral, administração pública, direito penal. Na segunda-feira, eu fechei todo o primeiro nível. Ok, ótimo. Fechei todo o primeiro nível. Já na terça-feira, eu estudei pouco. Estudei só direito constitucional. Não tem problema. Começo auditoria, matemática financeira, corro um pouquinho mais, para no terceiro dia, quem sabe eu ter terminado o terceiro nível. E aí ia, até que, muitas das vezes, eu terminava o quinto nível em menos de uma semana. Então, eu terminava esse ciclo mais rápido do que a minha meta semanal. E aí, se isso fosse uma constante, como aconteceu, o meu ciclo de 25 horas, eu colocava um sexto nível, ele ia para 30 horas. E aí a minha meta era ainda maior, eu tinha que correr ainda mais atrás, tá? Mas assim, isso aqui é um ciclo específico que eu fiz para o TCU, né? Eu tenho aqui um modelo mais... um modelo assim, mais prático, que serve para todos os concursos, que esse aqui é o que a gente chama de ciclo autônomo, tá, gente? Esse ciclo todo que eu estou falando é o ciclo autônomo, que a gente vai falar agora sobre os tipos de ciclo de estudos. Então, olha só,
O ciclo se resume a essa imagenzinha aqui. Matemática, 1 hora, português, 1 hora, inglês, estudei só 30 minutos, cai menos na prova, idade, que é direito administrativo, estudei 1 hora. Chegou ao final, recomece novamente. E é recomece novamente mesmo, porque são várias vezes. Não é só comece novamente, é recomece novamente. Você vai várias vezes estudando, 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 tá? Então esse aqui é o que eu chamo de ciclo autônomo, livre ou minimalista. Por que ele é minimalista? Porque ele não tem nenhuma vinculação de data, de hora, não tem nada. Só tem uma meta, que via de regra é uma meta semanal. Tem gente que faz ciclo para durar 10 dias, tem gente que faz ciclo para durar 15 dias. Eu acho que tentar fazer um ciclo com meta semanal é bem legal, porque você também não fica totalmente solto. Ah, vai durar quanto der. Mas ao mesmo tempo você não tem aquela pressão de, se eu não terminar o ciclo segunda-feira, o que eu faço? Não, se você não terminar o ciclo na segunda-feira, você termina ele na terça e recomeça. Isso só não pode ser uma rotina de você ficar toda hora atrasando o seu ciclo. Mas, eventualmente, já aconteceu na minha preparação de que meu ciclo deveria terminar na terça, por exemplo, e eu só conseguia terminar ele na quinta, porque também terça, quarta eu tive problemas, ok, atrasei 2 dias. Mas veja, eu não tenho que fazer todo um remanejamento de, bom, tive 2 dias que eu perdi, e agora como é que eu faço? Refazer a minha tabela, jogar matemática para quarta, jogar português para quinta, direito administrativo. Não tinha preocupação nenhuma. Então, por isso que eu falo que esse método de organização funcionou para mim, que sou um cara muito desorganizado. Porque eu tinha que me preocupar muito pouco. Eu só tinha que cumprir aquele ciclo. E aí, até na revisão me ajudava, porque a cada 2 ciclos que eu via, eu revisava, ou a cada um ciclo eu revisava tudo que eu tinha visto antes. Então, a minha preocupação era muito pouca. Eu tinha um ciclo, terminava o ciclo, via, terminei um ciclo, minha meta é a cada 2 ciclos. Começava outro ciclo. Terminei 2 ciclos, vou revisar tudo. Aí no final eu lembro que eu revisava um ciclo eu revisava, um ciclo eu revisava. Então era muito simples se organizar. Eu não tinha que ficar com essa preocupação de segunda-feira eu vou estudar o quê? Segunda-feira eu vou estudar onde eu parei antes. Onde que eu vou estudar? O que eu vou estudar amanhã? É onde eu parei anteriormente. Então, assim, isso ajuda muito, isso facilita muito no nosso planejamento. Tem também o ciclo vinculado, é outro tipo de ciclo. É um ciclo que ele é meio misto entre a tabela, né, e o ciclo. Como é que ele funciona? Ele funciona dessa forma aqui, ó, por exemplo. Você não tem um horário definido, tá? Mas você tem segunda-feira uma meta ali, por exemplo, de carga horária, mas são minutos, tá, gente? Então, 50 minutos. Isso aqui é um ciclo para área fiscal. Então, esse ciclo aqui é muito usado por coachings, né? Que eles vão te acompanhar, eles vão te dar essas dicas. O outro ciclo, ele é mais recomendado para quem está estudando sozinho. Mas nada impede que um coaching use a outra fórmula, né? Eu mesmo, quando trabalhei como coaching, usava essa fórmula mais solta. E tem coaches que preferem essa forma aqui mais que tem também uma sugestão, por isso que é um ciclo vinculado, sugestivo. Ele sugere que na segunda-feira você veja essas matérias, mas também não tem aquela tabela fixa, né? Por isso que é a diferença da tabela fixa, porque a tabela fixa, você determina em que hora você vai estudar cada coisa, isso te limita demais. Aqui você tem uma flexibilidade durante o dia. Então, se você, sei lá, teve um problema de manhã, uma consulta de manhã, ok, você tem o resto do dia todo para conseguir essa meta aqui. E se você não conseguiu também, você vai ajustando, vai jogando para terça-feira, tal. Você não tem tanta flexibilidade quanto no outro ciclo, mas você também não tem aquela rigidez absoluta da tabela. É um meio termo interessante. Para quem que é recomendado isso aqui? Esse é recomendado para pessoas que precisam realmente daquele controle maior, seja por parte de um professor, de um coaching, de um mentor, né? Precisa de alguém ali controlando, ou si próprio, né? Precisa controlar a si mesmo. Ele quer realmente ver diariamente o que ele precisa render. E tem pessoas que são assim, e é normal. Então, por isso que tem várias maneiras de fazer o ciclo, tá? Eu gostava da flexibilidade, porque eu queria ver o meu resultado semanal. E eu acho isso muito bom, acho que ajuda muito. Como eu não sou extremamente organizado, aquilo ali funcionava muito para mim, porque me ajudava a organizar no limite das minhas condições. E era muito prático. Esse outro ciclo aqui funciona muito bem também. Você vai perder um pouquinho mais de tempo para preencher diariamente, ok, mas assim, ele te dá uma prestação de contas diária, né? Então, para quem gosta de prestar contas diariamente para si mesmo, ou para um coach, para um mentor, esse aqui é o ciclo ideal. Para quem já gosta de ter uma análise mais macro, semanal, ou realmente não quer ter tanto trabalho, tanta dedicação, né? Porque isso aqui, gente, quando um coaching faz, é muito bom, porque vai ter uma cobrança em cima de você, né? Você vai ter uma prestação de contas, você vai ter uma motivação de mostrar porque essa ideia, né, do coaching, da mentoria, ó,
consegui cumprir minhas metas, estou batendo as minhas metas, você vê ali diariamente a questão das metas, né? Por outro lado, a gestão disso aqui é mais complicada, por isso que muita gente paga a gente para fazer isso aqui. Do outro lado, é mais minimalista, você consegue fazer você mesmo, tá? Que tem alguma coisa que é certa ou errada? Não, tem gente que se adapta àquele modelo, tá? Eu já tive alunos que usaram aquele modelo, tiveram uma aprovação em curto prazo, e também tem gente que prefere esse modelo aqui porque ele precisa ser controlado diariamente, e esse modelo também dá resultado. Tem muitos coaches com alunos que também conseguiram aprovação nesse modelo de ciclo sugestivo. Então, assim, não tem um certo e um errado. O que existe é a adaptação mesmo. Qual modelo você se adapta mais? Para ambos essas formas de ciclo, nós temos vantagens. Quais são as vantagens do ciclo de estudos? A flexibilidade. Existe uma flexibilidade maior naquele ciclo minimalista, mas a outra forma de ciclo sugestiva que eu chamo, ela também tem uma flexibilidade, embora não seja uma flexibilidade semanal, uma flexibilidade diária, né, com possibilidade de ajuste semanal, o que é muito bom. Porque também, gente, você sabe, talvez seja o seu caso, talvez não seja, mas tem muita gente que não funciona com muita flexibilidade. Tem muita gente que se deixar muito livre se perde. Então precisa realmente ter uma meta pelo menos diária. Não precisa colocar hora, mas vamos colocar diária. Ok. Eu, por exemplo, para mim era suficiente a meta semanal. Para mim era suficiente ter uma meta semanal. Para outras pessoas, meta quinzenal. Eu já acho muito, mas pode ser o seu caso, né? Eu acho que a meta semanal é bem equilibrada, mas que para algumas pessoas a meta diária é necessária. Tá? E aí cada um tem que se avaliar. É organização, e é uma organização simples. Não é uma organização que exige muito esforço. Você consegue se organizar com o ciclo, você vai repetindo ele até que você muda, tá? Você vai repetindo o ciclo. Vou dar uma dica na hora de falar do peso das questões em cada ciclo, mas é realmente algo que você vai ajustando, você se organiza de forma bem bacana, você não perde tanto tempo se organizando, você usa o tempo de organização de forma muito racional, para você ter mais tempo estudando, ok? E é isso que eu falo, é predefinição racional. O que é isso, predefinição racional? É que antes de você estudar, antes de você estar pressionado, antes de você ver que está indo mal nas questões, você define racionalmente quanto tempo você vai dedicar em cada matéria. Essa predefinição racional, ela permite que o seu desempenho não seja tanto afetado por suas emoções. Por exemplo, você está empolgado que você está acertando muito em direito administrativo, né? Viu lá minhas aulas, acertou muito em direito administrativo. Você fica empolgado, tá? Começa a fazer várias questões, e quando você viu, você estudou 3 horas de direito administrativo. Por quê? Porque você deixou a sua emoção falar mais alto, e você fez muita questão de direito administrativo. Viu muitas aulas de direito administrativo. Você me achou muito legal, mas você fez muitas aulas de direito administrativo. Só que, o que acontece? Você esqueceu de ver as outras matérias. E quando você esquece isso, quando você dá vazão muito mais à emoção do que à razão, você começa a atrapalhar todo o seu planejamento. E o ciclo ele é bom porque racionalmente você predefine quanto tempo você tem para cada matéria. É claro que isso pode ser objeto de ajuste, gente. É claro que em determinado momento você pode olhar que, poxa, eu estou indo muito mal, vou falar que eu fui bem, agora vou dar o exemplo de que você foi muito mal. Foi muito mal em direito administrativo. Aí você pode realmente reajustar seu ciclo, aumentar as horas de estudo, porque é uma matéria que eventualmente você tenha dificuldade. Perfeito. Mas o que você não pode deixar acontecer é você cada hora ficar mudando seu ciclo, usar assim, fazer dele algo extremamente flexível, e aí você não ter uma predefinição racional, você ir se levando pela emoção e alterando seu planejamento a todo momento. Isso que é muito ruim, prejudica bastante. Balanceamento, está na mesma linha ali da predefinição racional. Você vai balancear, você vai ver quais questões caem mais, quais questões caem menos, e você vai fazendo esse balanceamento. Isso é muito importante na hora de montar um ciclo de estudos, tá, gente? Então, assim, isso vai ser tema, inclusive, a gente vai falar sobre isso, porque realmente a forma de balancear, de escolher mesmo quantas horas vão ser dedicadas para cada matéria dentro de um ciclo, é algo extremamente importante. E é de fácil manuseio. Eu, particularmente, imprimia meu ciclo, tá? Tem gente que deixa tudo no computador, mas eu imprimia. Eu ia colocando um certinho mesmo de caneta, ó. Já vi 2 horas de constitucional, tal, tal. Imprimia vários ciclos, grampeava todos, ia pro próximo, ia refazendo. Quando o ciclo já não servia, eu ia imprimir outro, refazia o ciclo, imprimia, tá?
Então ele é muito fácil de manuseio, né? Ele é tranquilo de fazer. Mesmo aquele mais completo, é uma tabelinha de Excel ali, é fácil de se planejar, não exige nada de outro mundo para você se planejar. O ciclo realmente é um instrumento de muito fácil manuseio, que você consegue render bastante. Eu rendia bastante com meus estudos com ciclo, e por isso que eu sou fã desse método, e eu falo dele para todo mundo mesmo, porque funcionou para mim e para muita gente que eu conheço que conseguiu a aprovação. Mas o ciclo também exige preocupações. Quais são essas preocupações? Bom, a primeira é descobrir sua meta de horas, né? E aí, nisso aqui, a tabela, aquela tabela de horário, ajuda, porque como é que você faria? Você fala, ó, vou trabalhar, por exemplo, de 8 até as 5. Beleza. Aí você coloca na tabela, trabalho de 8 até 5. E aí, por exemplo, de 6 até as 9 da noite eu vou estudar. Aí você coloca naquela tabela de horários, estudo. O que você vai estudar? Aí é o ciclo que vai te dizer, entendeu? Então eu vou estudar. Não importa o que eu vou estudar, porque lá é o ciclo que vai me mostrar o que eu vou estudar. Mas na tabela de horários, na minha tabelinha de horários, eu já coloquei que de 9 a meio-dia eu vou estar estudando. Você pode fazer só uma vez, só para descobrir o seguinte, quantas horas você consegue estudar na semana. Então, às vezes você vê, ó, eu trabalho de 8 até as 5, tenho 1 hora de almoço, consigo estudar meia hora durante o almoço. Ok, meia hora. Aí eu chego em casa mais ou menos às 6, começo a estudar às 6h30, vou até 9h30, 3 horas. Vai lá, não sei, tira mais algum tempo à noite, acorda mais cedo de manhã, não sei como você consegue 4h30 líquidas por dia, a sua meta. E aí você vai, estuda mais final de semana, tal, conseguiu fazer um ciclo de 30 horas. Consegue uma meta, né, de 30 horas. Aí o que você faz? Pega essa meta de 30 horas e transforma num ciclo. Você faz um ciclo de 30 horas e tenta bater essa meta. É sua meta semanal de horas, é cumprir o ciclo. Se você tiver, né, muita disposição, você consegue, às vezes, no sábado já terminar essa meta, na sexta já terminar essa meta. Se fosse uma meta para ser cumprida até o domingo, por exemplo, até segunda, não sei. Então, assim, a primeira grande preocupação é você ter uma meta realista, porque não adianta você colocar assim, vou estudar 80 horas, sendo que você trabalha 8 horas por dia, sendo que você tem outros compromissos. Aí você vai se frustrando, você não vai batendo a meta, o seu ciclo vai ficando, um ciclo que era para durar uma semana, você fala, o ciclo é flexível, vou colocar 80 horas, se não durar uma semana, vai durar 2. Ok, dura 2, dura 3 semanas, sabe o que acontece? Você joga o ciclo fora, você se desmotiva, você não vai em frente. Então coloca uma meta realista, faz um ciclo de 15 horas, de ciclo de 10 horas, mas cumpra seu ciclo. Faça realmente ele acontecer, tá bom? Eu já falei sobre isso aqui, ó. Tabela de horários, ela pode ajudar para você descobrir sua meta de horas. Mas você não precisa colocar 2 horas eu vou estudar português. Você coloca 2 horas eu vou estudar. Então eu já sabia, eu já tinha uma tabela, até meio que na minha mente, assim, né, mentalmente, eu já tinha uma tabela, ó, de mais ou menos 8 da noite até 2 da manhã eu vou estar estudando. Eram esses horários que eu estudava. Então de 8 da noite até 2 da manhã eu vou estar estudando. E aí, o que eu vou estar estudando? Eu abria meu ciclo, como eu falei, eu imprimia e eu ia seguindo. Então, para organizar os seus estudos, o seu tempo, o ciclo é uma maneira muito fácil, muito simples, até para um cara desorganizado como eu, né? É claro que tem formas de você acompanhar, como eu falei, até por um coach, você ser acompanhado, e eles vão usar instrumentos de mensuração diária que são talvez mais precisos. Mas esse é muito simples e você consegue fazer você mesmo na sua casa, aí de quarentena, tá bom? Tabela de horários pode ajudar, né? E aí, gente, o grande questão é você descobrir também quantas horas líquidas, tá? Porque não adianta quantas horas de estudo apenas, mas quantas horas líquidas. Sua meta sempre é em horas líquidas. Você pode usar cronômetro, você pode usar esse aplicativo chamado Aprovado, tem um outro chamado Estude Aqui, tem outros, tá? Vários aplicativos aí que vai te dar o gráficozinho de quantas horas você estudou, né? Eu já usei esse Aprovado uma vez, aí eu estava estudando. Eu vou falar sobre isso na hora de balancear o ciclo. Quando eu vi, gente, metade do meu gráfico pizza, né, estava vermelho, porque era contabilidade. Aí eu percebi que eu estava estudando muita contabilidade e estava estudando pouco o resto das matérias. E aí eu refiz meu ciclo para adequar. Então, assim, esses aplicativos de hora líquida são bem interessantes, porque você vai vendo quantas horas você dedica, se está equilibrado, se está de acordo com o que você tinha previsto. É bem legal. Ou você faz no cronômetro mesmo, e aí você monitora por outras formas, Excel e tudo mais. Esses aplicativos ajudam bastante.
E aí a grande preocupação, essa é a grande preocupação mesmo, é a distribuição, né, ou o peso das matérias dentro do ciclo. Ou seja, como é que eu sei se eu vou estudar só 2 horas dentro de um ciclo de direito administrativo ou se eu tenho que estudar 4 horas de direito administrativo por ciclo? O que vai me dizer isso? De que forma eu vou distribuir as matérias no ciclo? Isso é muito importante. E é esse o tema de agora. Agora nós vamos conversar exatamente sobre isso, distribuição ou peso das matérias no ciclo. Bom, temos alguns critérios, algumas variáveis. A primeira é o peso ou a quantidade de questões. Aí isso varia muito de prova, de edital, perdão. Tem edital que coloca lá, ó, direito administrativo tem peso 2. Então, se você fizer uma questão de direito administrativo, ela vale 2 pontos. De outras matérias vale 1 ponto. Tem edital que vai mais pela quantidade. Né? O CESP, via de regra, é quantidade, ou seja, não tem peso, tudo é peso 1. Porém, é comum, por exemplo, no caso do TCU, cair muitas questões de direito administrativo. Né? Então, em caso de qualquer concurso, Polícia Civil, qualquer concurso, português cai bastante. Então, assim, português é uma matéria que, via de regra, seja por peso, ou seja, tem peso, às vezes até tem peso 1, mas cai 20. E aí tem uma que tem peso 2, mas cai 4 questões só, entendeu? Então, português realmente ou tem peso ou tem quantidade bem grande, tá? E aí é óbvio que as questões que têm maior peso, maior quantidade na prova, você vai dar mais atenção para elas. Tem prova que é bonitinho, já vê um quadrinho, né? Falando, ó, 5 questões de direito administrativo, 5 de constitucional, 10 de português, 3 de inglês, e aí vai. Mas tem outras bancas que deixa tudo aberto. Você não sabe quantas questões de cada matéria. O que você faz? Você olha as últimas provas. Você vai lá e vê as últimas provas, vê o que cai mais, o que cai menos, né? Pede ajuda para os professores. Os professores te falam, ó, essa aqui cai mais, cai menos. Mas isso é simples de ver, né? Você vai em bancos de questões e olha o que caiu mais. Pega a última prova e vê o que caiu mais. Via de regra, o padrão se repete. O CESP, via de regra, assim, ele não fala quantas questões vai cair de cada matéria, mas ele repete o padrão. Então, se você pegar as últimas, você consegue ver o que cai mais de cada matéria. Outro ponto importante, porque às vezes é uma questão que cai muito, mas que para você é fácil aquela matéria, é fácil demais. Né? Vai cair, sei lá, matemática, e você é PhD aí em matemática, sei lá, em física. Aí para você é tranquilo. Vai cair 20 questões, ótimo. A complexidade, ela pode até ser alta, mas a sua experiência com aquela matéria é tão grande que para você se torna fácil. Então eu coloquei assim dificuldade, eu tentei entender o que seria dificuldade, né? Tentei conceituar. E para mim é a complexidade, né? O que é algo difícil para mim? É algo que é complexo e que eu tenho pouca experiência. Porque às vezes algo é difícil, é complexo, mas eu tenho muita experiência com aquilo. Então para mim se torna fácil. Então assim, em algumas provas, por exemplo, no caso Tô dando exemplo do TCU, gente, não é por nada, não, é porque é a minha experiência pessoal, né? Foi um concurso de alto nível, assim, que eu consegui aprovação. Então, lá, por exemplo, caiu muitas questões de direito penal, direito processual. Só que eu sou formado em direito, né? Eu sou advogado. Então, essa questão, eu via muita gente comentando que essas matérias eram complexas, e são mesmo complexas. Mas para mim, como eu tinha experiência com aquilo, não se tornou tão difícil. Para mim era mais fácil. Agora, por outro lado, contabilidade, eu tive que ralar muito, né? Tem muitos contadores no TCU, então para eles era mais fácil. Agora, para mim, contabilidade foi uma dificuldade, porque além de ser complexo, eu tinha pouca experiência. Então, realmente, e aí por isso que eu até já dei o exemplo, que eu dediquei muitas horas de estudo para essa matéria. Por quê? Porque para mim era difícil, e no caso do meu concurso, caía muito peso, muita quantidade. Né? E ainda tem o terceiro ponto, de contabilidade, era a extensão, por isso que eu dediquei tanto tempo. Isso aqui serve também para outras matérias, como administração financeira orçamentária e português, gente. Português é uma matéria que cai muito, é uma matéria complexa, é uma matéria que nem todo mundo tem uma boa experiência, é uma matéria muito extensa, tá? Então, tudo isso conta. A extensão é justamente o volume de matéria. Às vezes não cai tantas questões assim, mas para você acertar aquelas questões que são essenciais para você passar, você tem que ler um calhamaço, assim, diversos livros, não sei, né? Um livro digital grande, porque não porque o professor escreve muito, mas porque a extensão da matéria realmente é grande. Tem matérias que tem uma extensão gigantesca e cai ali 3 itens. Só que são 3 itens essenciais para você passar, né?
Às vezes são 3 itens ali com peso 2 que são essenciais para você passar. Então, por mais que caia pouco, você vai ter que dar muito tempo de estudo para isso. Por quê? Porque a extensão é muito grande. É claro que você vai balanceando as 3 coisas e vai analisando. Então, se a matéria é muito extensa, mas não cai tanto assim, você pode reduzir um pouquinho e colocar uma matéria que não é tão extensa assim, mas é muito difícil e cai muito. A matéria que é muito difícil e que cai muito, realmente, você vai ter que dar mais atenção a ela. Mas eu coloquei até em ordem aqui, na minha opinião, o que você deve considerar. O primeiro aspecto realmente é esse, né? É quanto que cai. É isso aí que vai chamar a sua atenção. Vão ter casos em que uma matéria cai tanto, cai muito assim, mas você já tem uma facilidade, né? Muita facilidade. Aí é uma exceção, mas via de regra, você vai dar mais foco, né? Vai colocar mais horas no seu ciclo para matérias com grande peso, com grande quantidade. Por outro lado, a dificuldade também é muito importante, esse é o segundo ponto, tá? E a extensão é o terceiro ponto, por quê? Porque tem matérias que são muito extensas mesmo, mas caem muito, muito pouco. E aí, nesse caso, pode ser um caso extremo que você vai estudar realmente o mínimo daquela matéria. Né? Porque, assim, não vai valer a pena você estudar tanto para cair tão pouco. Mas isso vai depender de caso a caso, porque no CESP, por exemplo, você não é obrigado a acertar um mínimo por matéria. Você tem que acertar o mínimo do grupo, né? Então, às vezes, vale a pena você não focar tanto ali, no caso de desespero, está com pouco tempo, numa matéria que é muito grande, mas cai quase nada. Entendeu? O custo-benefício se torna interessante. Por outro lado, tem concursos que falam assim, você tem que acertar um mínimo por matéria, aí não tem jeito. Então, por isso que tem que estudar o edital. Porque se o concurso fala assim, ó, você tem que estudar um mínimo da matéria X, tem que acertar uma questão pelo menos. Só que só vai cair 4 questões. E a extensão é gigante. Não tem jeito, você vai ter que sentar e reservar horas, né, grandes de estudo, não porque vai cair muito, mas porque a matéria é extensa, é volumosa e você tem que acertar no mínimo um item. Então, essa é a minha ordem de prioridades, né? Eu primeiro vejo a quantidade de questões, depois eu vejo a minha dificuldade e por último eu também olho a extensão. Mas isso pode variar, né? Pode ser que em determinada situação a matéria é relativamente fácil, é só leitura, digamos assim, é de fácil entendimento, o peso não seja tão grande, mas a extensão dela é tamanha, ela tem tanta coisa para você ver, que aí realmente você tem que reservar mais horas. Então, tem que analisar realmente caso a caso. Então, gente, é isso. Espero que isso tudo tenha ajudado vocês a melhor se organizar, né? Deixa aqui um comentário com alguma dúvida, se não ficou muito claro, alguma questão aí de como organizar seu ciclo. E siga aí o CDF, né? Siga o CDF Concursos aqui no YouTube. Se quiser me seguir lá no Instagram, @prof. Ellison Rocha, tudo junto. Posso também tirar algumas dúvidas suas lá sobre ciclo de estudos e tudo mais. E é isso. A nossa ideia aqui é sempre estar colaborando. E esperamos que esse vídeo ajude muito você a organizar o seu tempo, que na quarentena ou fora da quarentena, ajude você a organizar os seus estudos. Um forte abraço e até a próxima.